Olá pessoal, hoje vim aqui dar umas dicas sobre força de atrito. Será que a força de atrito é sempre contrária ao movimento? Então, se você tem essa dúvida, se liga aqui nessas dicas. Primeiro, quem está se preparando para o vestibular sabe muito bem que a fórmula da força de atrito pode ser dada assim. Ok. Mas, primeiro, será que ela é sempre válida? Em que situações em que eu tenho esta forma aqui? E você sabe também que existe uma força de atrito estático e outra cinético. Tá, tudo bem. Estático é quando um corpo está parado e cinético quando ele se move. Veremos se isso é verdade ou não. Vamos tomar como exemplo uma situação clássica. Uma superfície horizontal, um bloco repousando sobre essa superfície. E aí vou supor que alguém faça uma força para a direita. Vamos supor um valor aqui, por exemplo, 5 newtons. Vamos também dar alguns valores, por exemplo, para a massa, 10 kg. E vamos supor que há um coeficiente de atrito aqui. E lembre, o coeficiente de atrito nunca é de uma superfície, mas é a relação entre as rugosidades das duas superfícies que estão em contato. Então, o coeficiente de atrito entre o plano e o bloco, vamos supor aqui, chutar um valor que vale 0,5. Se eu perguntar assim, nessa situação, quanto vale a força de atrito? Como você faria isso? Vamos ver. Muita gente faz o seguinte, sabe a fórmula, então calcula a força de atrito nessa situação pela fórmula. Vamos ver se isso vai ser coerente. Muitos alunos colocam assim, o coeficiente de atrito é 0,5, é uma superfície horizontal, então o peso tem o mesmo valor da normal. Então, como a massa é 10 kg, vamos considerar que G, que é a aceleração da gravidade, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Nós temos que o peso vale 100 newtons, então o normal vale 100 newtons. Assim sendo, nós teríamos uma força de atrito igual a 50 newtons. Tudo bem. É bem provável, se isso daqui ou essa ideia for cobrada no Enem, ou no vestibular, ou em qualquer outro vestibular, haverá uma alternativa com este valor. Tá? Mas este valor aqui, ele está errado para a pergunta que eu fiz, que foi, nessa situação, quanto vale a força de atrito? Porque vejamos, se há uma força de atrito aqui, você deve ter pensado que a orientação dela é para a esquerda. E você pensou muito bem. Imagine agora eu ter nesse bloco uma força de 5 newtons para a direita e 50 newtons para a esquerda. Esse bloco aqui estaria parado? Com certeza não, se isso fosse verdade. Porque se eu tenho uma força de 5 newtons para a direita e 50 para a esquerda, e havendo apenas essas duas forças aqui, com certeza esse bloco irá acelerar para a esquerda. Mas para aí, se eu falei que eu coloco um bloco aqui, ele está em repouso sobre a superfície, eu fiz uma força de 5 newtons e não se moveu, ou seja, continuou em repouso, isso significa que a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, a força resultante é nula sobre esse bloco. Então, a força de atrito nessa situação deve valer 5 newtons também. Porque aqui o que nós teríamos daí, eu tenho uma força de 5 newtons para a direita, uma força de 5 também para a esquerda, sentidos contrários, se anulam-se essas forças nesse bloco aqui, tem a força resultante zero. Logo a aceleração é zero. Então tome cuidado. Essa fórmula aqui, ela não é válida para essa situação, para responder a essa pergunta. Mas se eu mudasse a pergunta e perguntasse, quanto vale a força de atrito estático máximo entre essas superfícies, que é entre o bloco e a superfície horizontal? Aí estaria certos aqui. Em outras palavras, quando a gente está trabalhando com algo que não se move em relação ao seu apoio, ou seja, essas superfícies que estão em contato não têm um movimento relativo uma em relação à outra, estaremos então falando do coeficiente de atrito estático. E assim sendo, estaremos calculando a força de atrito estático. Só porque essa fórmula aqui ela só funciona e só serve para calcularmos o valor máximo dessa força. O que isso significa? Significa que eu posso fazer uma força aqui, aplicar uma força nesse objeto, de até 50 newtons, que a força de atrito vai conseguir anular essa força que eu estou fazendo nesse bloco.
Se eu fizer uma força ligeiramente maior que 50 newtons, esse bloco vai entrar em movimento. Então tomem cuidado. Essa fórmula aqui, ela só é válida quando estaremos falando de força de atrito estático para o seu valor máximo. Nas outras situações que tu não tem certeza se é o valor máximo ou não, tu tens que te ligar no valor da força que está sendo aplicada. Okay? Mas aí, vimos aqui que isso, de certa forma, responde àquela pergunta: será que a força de atrito é sempre contrária ao movimento? Primeiro, aqui não tem movimento, mas ela é contrária à tendência do movimento. Porque quando eu empurro esse bloco aqui, a tendência dele seria escorregar para a direita. Por isso que a força de atrito é contrária à tendência desse movimento. Então não precisa ter movimento para ter força de atrito. Se tiver movimento e tiver rugosidades entre as superfícies, haverá uma força de atrito cinético, que será contrária ao movimento. Mas no caso geral, nós temos que a força de atrito é sempre contrária à tendência desse movimento. Vejamos um exemplo de uma questão do Enem de 2013, que fala justamente sobre isso. Então, confira aí. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Bom, vamos desenhar. Supomos que temos uma rampa inclinada, onde temos uma pessoa subindo essa rampa. Notamos o seguinte: vou desenhar aqui as superfícies que estão em contato, que é uma superfície é a rampa e a outra superfície são os pés dessa pessoa. Vou desenhar um pé aqui, por exemplo. Então o que nós temos? O que possibilita a pessoa ir para cima? Bom, deve ter alguma força que puxe ela para cima. Essa força aqui só pode ser, nessa situação dada, a força de atrito. Aí você pergunta: tá, mas então quer dizer que a força de atrito é a favor do movimento? Eu não tinha falado antes que a força de atrito é contrária à tendência do deslizamento? Veja nessa situação, qual é a tendência desse pé? Não é escorregar aqui para baixo do plano? Por isso que, como a tendência desse pé é escorregar para cá, a força é contrária à tendência desse escorregamento. Por isso que a força de atrito vai para cima. Até o próprio enunciado dá uma dica. Diz que a força de atrito auxilia o movimento da pessoa. Então a força de atrito, ela tem uma direção paralela ao plano e tem o mesmo sentido do movimento dessa pessoa. Por isso que a alternativa correta é a letra C. E neste caso aqui, cuidado, sempre analise as superfícies que estão em contato, não o corpo como um todo. Tá dada a dica, até a próxima.